Olá pessoal, esse é o canal Criatividade Ilimitada. Eu sou o César, professor de administração e pesquisador de criatividade organizacional. Você já deve ter se perguntado por que você não consegue ser criativo no seu trabalho ou na sua empresa. Se você já se fez essa pergunta, é provável que ela tenha sido acompanhada por um sentimento de culpa pelo fato de você não conseguir ter boas ideias ou de contribuir de maneira suficiente com aquele projeto de inovação da empresa. Se esse for o seu caso, não se sinta totalmente culpado por isso. Apesar da criatividade ter uma dimensão individual, ou seja, ela depende de alguns atributos pessoais, essa é apenas uma parte da história. E é exatamente sobre isso que o nosso vídeo de hoje vai tratar. Mais especificamente, a gente vai falar sobre os 4 P's da criatividade. Eles são bastante esclarecedores para a gente entender como a criatividade funciona e qual é o seu poder no processo de inovação. Você vai descobrir o que eles são, como eles se relacionam uns com os outros e qual a influência que eles têm no processo de inovação. Os 4 P's da criatividade foram originalmente propostos na década de 60 pelo cientista educacional e pesquisador de criatividade James Rhodes. Eles são formados por pessoa, processo, ambiente do inglês press e produto. Vamos agora para cada um deles. Você conhece alguém que é elogiado por todo mundo por ter muitas ideias, ter boas sacadas e conseguir resolver qualquer tipo de problema, dos mais simples aos mais complexos? Então, essa pessoa representa o nosso primeiro P. O primeiro P diz respeito aos traços de personalidade e atitudes de um indivíduo que potencializam a sua capacidade criativa e inovadora. Normalmente, essas pessoas apresentam características como fluência de ideias e flexibilidade mental. Fluência de ideia representa o número de ideias que você é capaz de gerar. Flexibilidade mental é o número de categorias de ideias geradas. Por exemplo, se alguém te pedir para identificar os possíveis usos de um objeto esférico e você disser que ele serve para jogar futebol, basquete e vôlei, seu desempenho terá sido de 3 ideias para a fluência, ou seja, você foi capaz de apontar 3 usos para o objeto. Mas seu desempenho terá sido de apenas uma ideia para flexibilidade, pois todos os usos sugeridos por você se enquadram na categoria esporte. Se, além das sugestões de esportes, você identificar o uso da esfera para manter uma porta aberta e para servir como apoio para os pés, você terá uma fluência de 5 ideias, mas agora com uma flexibilidade de 2 categorias diferentes, e não mais apenas uma. Você terá a categoria esporte e a categoria utilidades. Quanto mais ideias você for capaz de gerar, maior será a sua contribuição para a resolução de um problema e para a produção de uma inovação. A fluência e a flexibilidade de ideias estão muito relacionadas com a capacidade da pessoa criativa em redefinir objetos e conceitos familiares ao aplicar neles um olhar de estranhamento. Essas pessoas possuem um grande repertório de informações que foi adquirido pela sua capacidade única de observação. Elas são muito curiosas e costumam prestar atenção aos detalhes que passam despercebidos pela maioria das pessoas. Você já deu risada e se surpreendeu com uma piada engraçada feita por um comediante ou humorista? Pois é, esses profissionais conseguem tirar gargalhadas do público, porque eles são capazes de lançar luz em detalhes banais do cotidiano que as pessoas em geral não estão prestando atenção, ou fazer associações incomuns entre ideias ou objetos. E eles fazem isso violando as expectativas das pessoas. Eles são capazes de mostrar um ponto de vista diferente ao romperem com as normas e as convenções sociais que são assumidas como naturais pelo observador comum. Assim, eles oferecem para o público um fechamento surpreendente da piada. O que comediantes e humoristas têm que boa parte das pessoas não tem? Eles possuem muitas dessas características que a gente falou anteriormente. E essas características também são extremamente úteis para o ambiente organizacional. Muitas inovações surgem exatamente porque seu criador rompeu com alguma convenção ou norma que era dominante em um determinado setor,
criando algo que fosse útil e tivesse valor para as pessoas. Essas características não são uma propriedade apenas dos humoristas, porque a criatividade não é um dom com o qual a pessoa nasce. Ela, na verdade, é uma habilidade que pode ser aprendida e aperfeiçoada ao longo do tempo com treinamento e dedicação. Isso nos leva ao segundo P, processo criativo. Uma forma de despertar o seu potencial criativo é treinar as suas habilidades, por exemplo, a partir de processos de criação. Um processo criativo é o conjunto de etapas e atividades organizadas de maneira que seja possível a resolução de problemas. Ele envolve testar novas ideias, trabalho em equipe e aprendizagem com as falhas e erros cometidos até que uma solução inovadora seja encontrada. A fluência e a flexibilidade, que a gente mencionou no P de pessoa, são peças importantes aqui, especialmente na fase de geração de ideias do processo criativo. É depois de um processo como esse que é possível ver a materialização de uma ideia em um produto ou serviço. Você já deve ter ouvido falar de metodologias criativas. Muitas delas têm se difundido nos últimos anos. Elas nada mais são do que um processo de criação e inovação. O Design Thinking, desenvolvido pela empresa de design Ideal, talvez seja um dos mais populares atualmente. Ele se tornou bastante utilizado em várias organizações ao redor do mundo que buscam criar soluções centradas no ser humano. Ou seja, esse processo começa pela análise das necessidades, desejos e comportamento das pessoas para as quais a solução inovadora será desenvolvida. Outro processo que também vem caindo no gosto dos inovadores de plantão é o Design Sprint. Usado pela Google para testar novas ideias, ele tem ganhado atenção pelo seu rápido processo de geração e experimentação de soluções, que leva apenas 5 dias. Apesar da existência de diversos métodos, de um modo geral, um processo criativo é dividido em 4 etapas: preparação, incubação, inspiração e verificação. A preparação consiste na observação, questionamento e coleta de informações referentes àquilo que se pretende criar ou problema que se pretende resolver. A incubação envolve, durante um determinado período de tempo, o pensamento e o estabelecimento de relações entre as informações levantadas. A inspiração diz respeito ao surgimento das ideias que resolvem o problema em questão. Normalmente, ela ocorre ao longo do período de incubação. Por fim, a verificação é o último passo. Aqui se busca uma convergência de ideias para a materialização de uma solução final. As etapas desse processo nem sempre ocorrem de maneira deliberada e linear. Idas e vindas podem acontecer no sentido de refinar as ideias e desenvolver uma solução inovadora. Porém, uma coisa importante é que os processos criativos são mais efetivos em ambientes de trabalho que são capazes de nutrir a criatividade. Assim, o terceiro P entra em ação. O ambiente, do inglês press, refere-se ao meio social ou organizacional em que uma pessoa está inserida e a maneira como a pessoa se relaciona com esse ambiente. Embora as características individuais que a gente falou no primeiro P sejam importantes para o processo criativo, as ideias não são criadas no vácuo, independente do meio social. Elas surgem a partir de respostas a um conjunto de necessidades, percepções e imaginações que são despertadas em um indivíduo dentro de um determinado contexto. Esse contexto pode ser uma organização, uma equipe de trabalho ou um grupo de artistas. O ambiente pode operar em 2 direções ao influenciar a criatividade. Ele pode ser tanto um catalisador quanto um inibidor de processos criativos e inovadores, afetando diretamente o desempenho do indivíduo ou das equipes. Por exemplo, se o seu chefe te dá autonomia e apoia as tentativas da equipe de criar algo novo, o ambiente de trabalho funcionará como um catalisador da criatividade, ou seja, o ambiente possuirá as condições necessárias para que as características da pessoa criativa, o primeiro P, possam se manifestar, e o processo criativo, o segundo P, possa ocorrer adequadamente. Mas se por outro lado o seu chefe for centralizador, se as tentativas mal-sucedidas da equipe em criar algo novo forem acompanhadas de algum tipo de punição e se a relação entre os membros da equipe for tóxica, o ambiente acaba operando como um inibidor da criatividade. Nesse caso,
tanto o primeiro quanto o segundo P não terão resultados muito satisfatórios. Assim, parte do trabalho dos gestores que pretendem possuir uma equipe de trabalho inovadora é criar um ambiente organizacional que estimule a criatividade. Ao fazerem isso, eles serão capazes de desenvolver uma cultura de inovação. Esse ambiente de trabalho será fértil em ideias novas e repleto de pessoas motivadas para lançarem mão de suas capacidades criativas. No outro extremo, um ambiente que oprime e anula a individualidade das pessoas, que exerce pressão excessiva nas equipes e com um clima de trabalho tóxico, simplesmente aniquila potenciais ideias criativas. Nesse caso, a inovação dificilmente dará as caras. Por isso, o produto inovador depende muito do ambiente dentro do qual ele é gestado, e isso nos leva para o quarto P. O quarto P representa a materialização, a tangibilização de uma ideia criativa em um produto como resposta dada a um problema específico. Esse produto pode ser um bem, um serviço ou um processo. E o problema específico que se pretende resolver pode ser do cidadão, do consumidor ou até mesmo da própria organização. Em uma cultura organizacional inovadora, que possui aqueles elementos do terceiro P, o ambiente, são maiores as chances da geração de um produto que atenda de forma adequada ao problema do público-alvo. Assim, para as organizações, a criatividade não teria muito sentido se não fosse possível traduzi-la em algo concreto e que tenha valor para um determinado público. Quando a implementação de uma ideia criativa é bem-sucedida, temos uma inovação. Mas a inovação precisa ter valor no seu contexto histórico de criação para que ela seja aceita e incorporada no dia a dia das pessoas. É por isso que inovações extremamente revolucionárias, que estão muito à frente do seu tempo de criação, podem acabar não tendo adesão no primeiro momento, por ainda não ser possível identificar valor de uso naquele produto ou serviço. A inovação invariavelmente rompe com padrões já estabelecidos e, quando é aceita, pode criar novos mercados ou modificar o comportamento dos cidadãos e consumidores. Por exemplo, a transformação digital dos governos, por meio do uso de tecnologias de informação, tem transformado e melhorado a relação entre o cidadão e o Estado. A Airbnb e a Uber mudaram a forma com que o consumidor interage com os serviços de hospedagem e transporte. As plataformas de conferências virtuais, como o Zoom, por sua vez, têm redefinido a maneira como as pessoas trabalham e facilitado a implementação do home office por boa parte das organizações. Como vocês devem ter notado, os 4 Ps estão intimamente relacionados e eles nos dão uma visão ampla do que a criatividade envolve. Fazendo o caminho inverso da ordem de apresentação dos 4 Ps, podemos dizer que um produto tem maiores chances de ser inovador quando resultante de um processo de geração de ideias dentro de um ambiente favorável à criatividade que potencialize as habilidades e o poder de criação das pessoas nas suas tarefas. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no canal e ative o sino para receber as novidades. Não se esqueça de deixar o seu like e fazer seus comentários e sugestões para que a gente possa aprimorar o conteúdo. E compartilhe com seus amigos, eles também podem se interessar. Se você quiser saber mais sobre criatividade e inovação, nos acompanhe nas redes sociais indicadas na descrição do vídeo e entre no nosso portal, o Criatividade Ilimitada. Lá você encontrará o nosso podcast, além de textos produzidos por nós sobre criatividade e inovação. Na descrição do vídeo, vocês também encontrarão sugestões de livros para leitura, além da referência dos artigos usados como base para a produção do conteúdo abordado aqui.